É importante dizer para o povo brasileiro que havia 8 anos que essa reunião não acontecia. Por irresponsabilidade do golpe e depois pelo que aconteceu depois de 2018 no Brasil. E é muito importante porque aqui você está numa reunião que participam todos os presidentes da Europa e participam todos os presidentes da América Latina e Caribe. É a oportunidade não apenas de você fazer acordo, discutir ações conjuntas dos 2 continentes, discutir política de investimento, como é extremamente importante você fazer reuniões bilaterais com os presidentes para que você discuta a aproximação do Brasil com o mundo. Eu tenho feito muitas bilaterais, ao todo eu acho que vai dar 8 bilaterais, ou seja, com os presidentes dos partidos que a gente tem interesse de conversar e outros que têm interesse de conversar com o Brasil, e é extremamente importante para o futuro da nossa política. Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul, ela não vai ser discutida aqui, porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária. Eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam a volta do Brasil. É como se fosse uma coisa nova que estivesse chegando a participar da reunião, todo mundo muito feliz. E eu sinto muito orgulho de ser brasileiro por conta disso. Ou seja, as pessoas gostam do Brasil, as pessoas querem estar com o Brasil, as pessoas querem visitar o Brasil, as pessoas querem que o Brasil visite os seus países e, portanto, eu acho que nós vamos fazer encontros extraordinários e vamos fazer com que a imagem do Brasil melhore diante do mundo. Inclusive, tivemos uma reunião com França, com Colômbia, com Argentina, com o representante do negociador das oposições da Venezuela, com a vice-presidenta, para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. Tudo isso aconteceu dentro de um espaço em que a gente não precisa sair para lugar nenhum. Já visitei o rei da Bélgica, o rei belga, já visitei o primeiro-ministro, ou seja, é uma coisa extraordinária. Uma curiosidade para dizer para o povo brasileiro, que eu sempre falo é o seguinte: eu visitei o rei da Bélgica e eu lembrei que o primeiro rei a visitar o Brasil foi o rei belga, em 1920. Sim, porque ele foi o primeiro rei a reconhecer o Brasil, a independência do Brasil. E ele foi ao Brasil para receber um título de doutor honoris causa, por isso que foi criada a Universidade do Brasil. A gente não tinha universidade, juntou várias faculdades que a gente tinha, criou a Universidade do Brasil para dar o título para o rei belga. Então, eu tive com o rei, não aquele, o avô desse aqui, e foi muito importante a vontade que ele está de conhecer o Brasil, de voltar a visitar o Brasil. Então, eu acho que é uma reunião muito produtiva para o futuro das relações internacionais do Brasil. Agora, parte dessas reuniões bilaterais, elas, é claro, o Brasil é enorme, é o maior país em termos de território, em termos de população também, dessa reunião, são 60 países, né? Agora, parte também é o que o senhor fala, que é aquela relação pessoal. Quer dizer, você conhecer o líder de um país, olhar, conversar, olho no olho, que isso faz muita diferença na política e nas relações de países, mas também vira uma coisa pessoal também? Faz a diferença. Faz a diferença porque a relação humana é uma relação química. Você tem que tocar na pessoa, você tem que sentir a pessoa, você tem que olhar na cara da pessoa. E o Brasil, que já era importante, o Brasil agora, com a questão, sabe, da transição energética que o mundo está atravessando, o Brasil está virando mais importante ainda porque todo mundo está de olho na Amazônia. E agora que nós decidimos fazer uma reunião entre os países amazônicos, dia 8 e 9 de agosto, em Belém do Pará, todos os países da América do Sul que têm território amazônico vão participar. Inclusive, eu convidei a França, porque tem a Guiana Francesa, eu convidei a Indonésia, porque tem Grande Floresta, e convidei os 2 países congos, sabe, para participar, para que a gente tome uma decisão conjunta dos países que têm floresta, para a gente levar na COP28, que vai ser o debate do clima nos Emirados Árabes no final do ano. Então, é extremamente importante o carinho e a preocupação que as pessoas têm com o Brasil. Eu tenho dito que a gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A Amazônia é um território do qual o Brasil tem
poder soberano sobre ele, mas o que a gente quer compartilhar é a exploração científica da riqueza da biodiversidade para saber se dali a gente pode extrair produtos fármacos, se a gente pode trazer coisa para fazer indústria de cosméticos, mas, sobretudo, para a gente tentar pesquisar como melhorar a vida do povo que mora na selva. Como é que a gente pode melhorar a vida dos indígenas, a vida dos pescadores, a vida dos ribeirinhos, a vida dos extrativistas e a vida do conjunto da sociedade na Amazônia da América do Sul, que são 50 milhões de pessoas, e na Amazônia brasileira, que são 28 milhões de pessoas. Nós precisamos pensar em cuidar da floresta, mas temos que pensar em cuidar do povo, porque o povo é que faz a nossa nação. Essa reunião de Belém, quando se fala dessa reunião aqui para os outros países, porque as florestas são um bem da humanidade que foi sendo destruído em todo. Aqui na Bélgica tinha floresta, em tudo quanto é lugar tinha floresta, e essas florestas foram acabando. Hoje é um patrimônio de poucos países, florestas realmente muito grandes. A gente pode transformar essas florestas num bem para a humanidade, uma humanidade reconhecer isso como se fosse petróleo, como se fosse um minério, como se fosse algo assim, é uma reserva de algo muito especial? Pode e devemos fazer isso. Aliás, a humanidade toda precisa levar em conta que cada gesto nosso daqui para frente, cada atitude nossa, ela pode melhorar ou piorar a situação do planeta. De todos. Todo mundo já percebeu que há mudança de clima. Todo mundo já percebeu que está esquentando o clima. Todo mundo já percebeu que está chovendo muito em lugar que não chovia, que tem seca onde chovia bastante. Todo mundo está percebendo furacão. Todo mundo está percebendo uma série de coisas, sabe, desastres, incêndios que está acontecendo. Então, todos nós temos responsabilidade. Como o Brasil ainda tem milhões de hectares ou milhões de quilômetros da Amazônia preservado, nós precisamos transformar isso num patrimônio efetivamente brasileiro, mas que gere melhoria da qualidade de vida para o povo brasileiro. É por isso que nós vamos ter que colocar as universidades para pesquisar, os institutos de pesquisa, fazer convênio com outros países, para que a gente possa definitivamente, sabe, dependendo do Brasil, a gente cuidar da nossa floresta para cuidar do planeta. E é mais importante saber que a floresta em pé pode render mais para o Brasil do que derrubar a floresta. Nós temos 30, 40 milhões de hectares de pastos degradados que pode ser recuperado para plantar o que quiser, sem precisar derrubar uma única árvore. Nós temos que dizer para as pessoas que cortam madeira para fazer móveis que quem quiser cortar madeira para fazer móveis, plante. Compra uma área de terra, planta madeira e ele então fica cortando a hora que ele quiser. Mas aquilo que a natureza nos deu é de todo mundo. Ninguém tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos. Não é tão renovável assim. Um mogno com 250 anos, 300 anos, para que cortar? Aquilo é um patrimônio da humanidade. Vamos plantar o mogno em outro lugar e vamos cortar na hora que for possível cortar. Então, esse processo de educação, o Shoa, é que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Ou seja, nós somos a única espécie animal capaz de destruir o mundo que a gente vive. É extraordinário. Nós não cuidamos do lixo da nossa casa, nós não cuidamos do lixo do nosso bairro, nós não cuidamos do lixo. Vai se jogando lixo em tudo quanto é lugar, não tem lixo seletivo na maioria dos lugares. Ou seja, a irresponsabilidade nossa é muito grande. Então, nós precisamos ser mais responsáveis. Por isso, eu defendo, inclusive, que isso deve fazer parte do currículo escolar. A criança tem que aprender a questão ambiental na escola. Da mesma forma que ele vai aprender história de que Cabral descobriu o Brasil, ele tem que aprender as serventias, sabe, do cuidado com aquela sujeira que a gente produz, com o lixo que a gente produz. Sabe, com a necessidade de preservar a nossa fauna, de preservar a nossa água, de preservar, sabe, as nossas reservas florestais. Sabe, é isso que nós temos que educar as crianças, é isso que elas têm que saber. Sabe, e nós precisamos, então, a partir daí, começar a saber o mundo que a gente quer criar para o futuro tem que ter a participação do povo brasileiro desde a criança. A criança, numa creche, ela já tem que aprender para ensinar a mãe. Ela tem que dizer para a mãe, não jogue tal coisa no lixo, não faça assim, sabe? Porque assim a gente vai ter um mundo muito melhor e todo mundo vai conseguir viver bem. E eu acho que o Brasil tem uma chance excepcional. Nunca antes na história do Brasil eu vi o Brasil com a oportunidade que ele tem de conquistar aliados
conquistar espaço, conquistar investimento, sobretudo nessa questão da transição energética, energia eólica, energia solar, biomassa, etanol, biodiesel, e agora com hidrogênio verde, a chance do Brasil é extraordinária e eu acho que a gente não pode jogar fora essa oportunidade. Eu acho que o século XXI definitivamente vai ser o século da independência verdadeira do Brasil, do ponto de vista econômico, cultural, social e também geopolítico. Esse otimismo que o senhor mostra, e obviamente o senhor tem batido esse tambor do meio ambiente muito fortemente, mas por outro lado a gente vê, lembra, Rio 92, a gente está falando de 31 anos atrás, a gente já se falava dessa preocupação com o meio ambiente. E você vê os países falando, olha, não, metas para daqui a 2050, 2060, quando em 92 se falava de metas de 2010, 2020, e muito pouco foi feito. O senhor sente essa urgência que o senhor vê em outros líderes também, ou muita coisa de boca para fora? Olha, ainda tem muita coisa da boca para fora. A primeira COP que eu participei para discutir a questão ambiental foi em 2009 na Dinamarca. Naquela COP havia uma comunhão de interesse dos países ricos para culpar a China pela poluição do mundo. E naquele dia, eu conversei com Obama, conversei com Angela Merkel, conversei com Gordon Brown, conversei com o primeiro-ministro da Itália, conversei com o Sarkozy. Todo mundo queria culpar a China. E o Brasil disse, não. A gente não vai culpar a China porque teve gente poluindo o planeta antes da China. Não foi a China que fez a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial que poluiu o planeta vem de 200 anos atrás. Eu quero saber se as pessoas estão pagando a dívida que tem com o planeta Terra. Por que culpar a China? E aí foi interessante, porque nós fizemos uma reunião com a China, com a Índia, com o Brasil e com a África do Sul, e o Obama entrou depois de muito esforço para ele entrar, e nós não tomamos decisão. Mas ali as pessoas prometeram que iam dar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a cuidar do planeta. Até agora não deram e me parece que não querem dar. E eu disse na reunião, é melhor dizer a verdade. Não quer dar o dinheiro, diga que não vai dar, não fica alimentando ilusão em países pobres.